dar um recadinho rápido para vocês. O vídeo de hoje não serei eu quem vai apresentar. O tema do nosso vídeo de hoje é Histórias do Vinho. Ele será apresentado pelo Leonan, ele é meu namorado e também estudante de viticultura e enologia. Então, será um vídeo de muita história e aguarde, será bem legal. Olá, meu nome é Leonan e eu vou estar aqui periodicamente com vocês apresentando o quadro Histórias do Vinho. E hoje vamos falar da Geórgia. Mas que Geórgia? A Geórgia que não sai da cabeça do Willie Nelson. A Geórgia, pediatra especialista em autismo. Beijo, tia. A Geórgia, lá dos Falcons, onde nasceu Hulk Hogan. Não, mas é claro que não. Vamos falar da República da Geórgia. É o país mais ao norte do Cáucaso Sul. Em bom georgiano, Sakartvelo, a terra dos lobos. A Geórgia fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, ao sul da Rússia, fazendo fronteira com a Turquia, a Armênia e o Azerbaijão, numa região que é conhecida até hoje como um dos melhores lugares para a agricultura do mundo. Esse lugar é especial para a agricultura porque a parte norte do Cáucaso impede que as massas de ar frio desçam da Rússia, ao mesmo tempo que a parte sul do Cáucaso impede que o ar quente e seco venha do Oriente Médio, mantendo as temperaturas médias em torno de 22 graus no verão e de 5 graus no inverno. Ah, e é a terra do Stalin, ele mesmo. O bigodudo parceiro do Lenin nasceu na Geórgia. E só para colocar em contexto, as primeiras evidências documentadas de bebidas fermentadas foram encontradas na China 1000 anos antes, 7000 anos antes de Cristo. Porém, essas bebidas eram uma mistura de frutas e cereais, mais constantemente a uva e o arroz. Por isso, vamos falar da Geórgia. As raízes da viticultura georgiana datam de 6000 anos antes de Cristo. E nessa época podemos imaginar que a Geórgia não era como hoje em dia. A cultura denominada Chulaveri Chomu era a cultura dominante nessa região na época. E foi na vila de Chulaveri, onde está atualmente situada a cidade de Marneuli, no sudeste da Geórgia, que foram encontradas as primeiras vinhas cultivadas do mundo. E foi nessa época que os habitantes dessa vila descobriram que o suco de uva fermentava quando enterrado durante o inverno para sua conservação em cova rasa. Então, eles desenvolveram a técnica de enterrar vasos, chamados kvevres, cheios de suco da colheita para fermentar. Os kvevres eram selados com uma tampa de madeira e então cobertos com terra. Os kvevres são recipientes de barro muito grandes e com a camada interna de cera de abelha. Em 2013, a Unesco adicionou o antigo método tradicional de vinificação georgiano, usando os kvevres, à lista de patrimônio cultural imaterial da Unesco. Devido aos muitos milênios de produção de vinho na Geórgia e seu papel econômico, as tradições de vinho são consideradas entrelaçadas e inseparáveis da identidade nacional. A importância da vinificação e do consumo de álcool na cultura georgiana também é encontrada em muitas artes antigas. Foram encontradas artes de ouro, prata e bronze de 3000 anos a 2000 anos antes de Cristo, já contendo entalhes de videira, de cachos de uva e de folhas. A partir do século IV d.C., o vinho ganhou mais importância na cultura georgiana, devido à cristianização do país. Segundo a tradição, Santa Nina, que pregava o cristianismo na região de Kartli, carregava uma cruz feita de madeira de videira. E por séculos, os georgianos beberam e ainda bebem em umas regiões vinho em chifres, chamados kantsi. Durante a época soviética, os vinhos georgianos eram muito importantes. Eles eram os favoritos de toda a União Soviética. Hoje em dia, existem mais de 400 variedades de uvas produzidas na região. Porém, somente 38 delas são produzidas oficialmente. Dentre elas, a Saperavi, que produz um vinho tinto bastante escuro e que pode ser submetida a bastante envelhecimento. A Saperavi é a uva mais importante para a produção de vinhos georgianos. Já a Katsiteli é a variedade mais importante para os vinhos brancos. Tradicionalmente, os vinhos georgianos são nomeados de acordo com a região onde são produzidos, muito parecido com o que é feito na França. Dentre os estilos de vinho produzidos na Geórgia, 3 deles são os principais.
O Lelo, que é um vinho tipo vinho do Porto. Ele é feito a partir das variedades de uva Tsitka e Tsolicauri. Esse vinho apresenta um sabor rico e harmonioso e uma bela cor dourada. O teor alcoólico é de aproximadamente 19% e o teor de açúcares de aproximadamente 5%. O Acaxene é um vinho tinto naturalmente semidoce, produzido pela uva Saperavi. O vinho é de cor romã escura e apresenta um sabor aveludado. Contém de 10,5% a 12% de teor alcoólico e de 3 a 5% de teores de açúcares. E o Ravanskara, que também é um vinho tinto naturalmente semidoce. Ele é feito a partir das uvas Alexandruli e Mutsuretuli. São cultivados nos vinhedos da região de Kavanskara, no oeste georgiano. Esse vinho é um dos mais populares de toda a Geórgia e era o vinho favorito do Stalin. Olha ele aí de novo. É de cor rubi escura e também possui de 10,5% a 12% de teor alcoólico e de 3 a 5% de açúcares. Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio das Histórias do Vinho. Mês que vem eu tô aí com vocês novamente. Espero que gostem. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Um abraço!